De noite para a palavra. Que grande bênção. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do primeiro verso 1. 1 Coríntios capítulo 15. Essa noite de ceia é bem próprio que vamos compartilhar, o que vamos falar. E vamos começar dessa escritura. O apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Estou lendo na revista e atualizada, ok? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E essa expressão, dormir, é um eufemismo. Paulo está se referindo àqueles que já haviam experimentado a morte no momento em que a epístola estava sendo escrita para aqueles crentes. Ele diz, verso 7, é isso. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, e aí eu quero dar uma atenção ao verso 12, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, porque de fato ele ressuscitou, amém, gente? Paulo diz, como afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Então, tinha gente no meio da igreja de Corinto, afirmando que não havia ressurreição dos mortos. Ele começa o capítulo, e obviamente o capítulo inteiro é uma defesa dessa ressurreição, da ressurreição de Cristo, futuramente a ressurreição do povo de Deus, em resposta àqueles que no meio da igreja estavam perturbando a fé dos irmãos, afirmando essa bizarrice, loucura, de que não havia ressurreição dos mortos. Para o versículo 13 em diante, vamos para as consequências. Se não há ressurreição dos mortos, ele continua, e se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque estamos asseverando contra Deus, dizendo que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, 16, também o próprio Cristo não experimentou ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, ele reitera, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, não tem justificação, não tem nova criação, estamos separados de Deus, mortos em delitos e pecados. Ele diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, porque se não tem ressurreição, a morte chegou para eles, é o fim de tudo. 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em sentido profundo, cristianismo sem a ressurreição não é simplesmente um livro sem seu último capítulo. Cristianismo sem ressurreição, o cristianismo deixa de ser cristianismo, ele desmorona. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. E não era somente em Corinto. Ao longo do tempo, muitos tentaram atacar o cristianismo, ridicularizando a fé cristã, afirmando que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. E é curioso que algumas teorias, elas foram levantadas ao longo do tempo, tentando negar a ressurreição futura, a ressurreição corpórea do nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a nossa ressurreição futura. Para se ter uma ideia, os muçulmanos, o Alcorão afirma que, principalmente os Ahmadis, eles afirmam que Jesus na verdade foi para a Índia, e lá há um santuário supostamente dedicado ao seu nome, ou onde está o seu túmulo. Outros, eles afirmaram que Jesus apenas desmaiou de exaustão na cruz, e que ele não morreu, que o que aconteceu com ele foi que ele foi dado a ele, ministrado a ele um líquido que fez com que ele desmaiasse. E o que esse povo maluco chama de ressurreição, nada mais, nada menos, foi só um despertar, porque ele desmaiou de exaustão.
outros tentaram desenvolver outras teorias para tentar negar essa verdade. E é curioso, e eu quero me concentrar com você em 3 declarações: Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou. E se nós, por um momento, se você deixa a fé cristã de lado, deixa a fé, porque para nós é uma questão de fé. A salvação é resultado de crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Mas por um lado, ou por um instante, deixa a fé de lado. Você talvez é alguém que precise de evidências. Então vamos para as evidências. A medicina, a ciência diz, e alguém, ou os incrédulos, eles já logo se opõem ao fato do Evangelho de Lucas dizer que o suor de Jesus se misturou, o suor se misturou com sangue. E eles já logo apontam e dizem: isso é maluquice, loucura, é impossível isso acontecer. E você vai para a ciência, essa é uma condição médica chamada hematidrose, que acontece que a pessoa debaixo de um grau de estresse psicológico muito grande, há um rompimento das glândulas sudoríparas, e o suor se mistura com sangue, não é muito, mas é possível acontecer. O resultado disso é que a pele da pessoa fica muito sensível ao experimentar essa condição médica. E é importante destacar isso, porque eu lembro quando eu era mais novo, lá em casa tinha uma vara da infância e da juventude. Ela ficava em cima da geladeira, à vista. Todas as vezes que eu e meu irmão ousássemos aprontar alguma coisa, ela entrava em cena, ela funcionava. E eu imaginava, antes, até mesmo nos primeiros momentos, anos de conversão, eu imaginava que a crucificação foi leve, doía. Não vou negar que doía, tomar uma varada daquela. Meu irmão apanhou mais do que eu, ele era mais difícil do que eu, mas nada se compara ao que Jesus enfrentou. Isso é arqueologia, não é? Lembra que nós estamos tentando deixar de lado a fé por um instante, tá bom? Estamos precisando de evidências. O chicote romano era feito de tiras de couro entrelaçadas. Presos à ponta dessas tiras de couro estavam bolas de metais afiadas. Junto a essas bolas de metais estavam pedaços de ossos afiados. Aquilo, quando atingia a carne, causava hematomas profundos que iam abrindo. Esses hematomas, essas feridas, elas iam expandindo-se a cada chicotada. O soldado romano, ele dava 39 chicotadas. Dependendo do humor do soldado na ocasião, esse número poderia ser ultrapassado. Um historiador do mundo antigo chamado Eusébio, ele disse que era tão brutal e terrível o açoitamento romano, que tiras de carne ensanguentada ficavam pendurados, os órgãos internos da vítima, as chicotadas cobriam toda a parte das costas até as pernas. Era tão brutal e terrível que os órgãos internos das vítimas chegavam a ficar expostos. Muitos morriam antes mesmo de chegarem ao lugar da crucificação, de tão brutal, de tão terrível que era a crucificação. Como se não bastasse a brutalidade do açoitamento, a pessoa que ia ser crucificada, e a crucificação romana era só para gente boa da época, só ladrão, assassino, traidor. Quando chegou no lugar da crucificação, um prego romano de 15 a 17 centímetros vai atravessar parte do pulso de Jesus. Há uma discordância se foi a mão amarrada com uma corda ou se foi o pulso, mas as evidências apontam para o pulso, que era, na linguagem da época, considerada parte da mão. Esse prego romano atravessou o pulso, e ao atravessar o pulso, atingiu em cheio um nervo chamado nervo ulnar. A dor que Jesus sentiu é semelhante àquela dor que muitas vezes sentimos quando batemos o cotovelo. Quem já experimentou bater o cotovelo e levar um choque? Ou seja, atingiu em cheio esse nervo. Agora imagina um prego romano, não estava esterilizado, ok? Atravessando e acertando em cheio esse nervo. Vai pesquisar, a dor que Jesus sentiu foi tão grande, que não havia nenhuma palavra e nenhum idioma que pudesse descrever a dor que ele sentiu. Eles precisaram inventar uma palavra para conseguir expressar a dor que ele sentiu. Dor excruciante, que significa literalmente da cruz. Ele tem seus pés atravessados. Não se sabe ao certo se nessa posição, ou se nessa posição com o prego romano atravessando o seu calcanhar.
descobertas, escavações arqueológicas, foi achado em uma delas, isso está exposto no museu em Jerusalém, um calcanhar com um prego romano atravessado, e isso lançou muita luz sobre como os romanos pregavam as suas vítimas na cruz. Jesus morreu, segundo as Escrituras, não tinha como sair vivo dessa. Os romanos eram especialistas em eliminar a oposição, em eliminar as vítimas. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:3, que ele morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado. Ele foi colocado em um túmulo que era, diga comigo, inviolável. Era inviolável. Tanto é que no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o sinédrio judaico paga aos soldados romanos para inventar uma mentira, dizendo que, não, os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo dele. Era inviolável. O túmulo judaico, ele era, a forma como se fechava o túmulo, era uma porta estreita com uma pedra enorme, um valo em declive, e eles rolavam essa pedra com uma pedra menor para segurá-la. Então eles rolavam essa pedra, precisava de mais de um homem para conseguir rolar essa pedra. Eles rolavam a pedra, colocavam a pessoa no túmulo, fechavam o túmulo e colocavam a pedra de volta. Era inviolável. Se roubasse o corpo, para os soldados, era pena de morte para eles. Aí você tem, e olha o detalhe curioso a respeito disso, você tem a crença na ressurreição florescendo a partir da própria cidade onde Jesus foi brutalmente crucificado. Não era como Caxias do Sul, talvez um pouco mais de 500 mil habitantes. A Jerusalém antiga, minúscula. Você vai lá, atravessa de ponta a ponta, talvez nem 1 hora caminhando. Você acha mesmo que se o corpo de Jesus, se ele não tivesse ressuscitado, você acha mesmo que o sinédrio judaico não inflamaria os romanos para talvez exumar o corpo e apresentar o corpo para Jerusalém e dizer, esse povo está com essa loucura, maluquice de que ele ressuscitou, mas aqui ele continua morto. Tem alguma evidência de que isso aconteceu? Não, não tinha corpo para exumar, porque o túmulo estava vazio. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E é curioso que, como eu disse, ao longo do tempo, os céticos têm tentado colocar o corpo de volta no túmulo. Charles Templeton, e a história conta que Charles Templeton, ele era um pastor que estava no ministério, e ele começou a ser atormentado por questionamentos, se Deus é bom, porque o mal existe, porque tanto sofrimento existe, e ele questionava Billy Graham, dizendo para Billy Graham, você não entende os meus questionamentos. E a história conta que um dia Billy Graham se ajoelhou ao lado da sua cama e disse, Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas eu decido confiar na sua bondade. E ele foi um dos maiores evangelistas da história. Enquanto Charles Templeton se perdeu, virou agnóstico, e ele fez uma declaração: as 4 descrições dos eventos, falando dos evangelhos, são tão diferentes, ou elas diferem de modo tão marcante, que nem com toda a boa vontade do mundo há como conciliá-las. Ou seja, ele diz que as 4 descrições dos evangelhos são tão diferentes que não tem como harmonizá-las. Um filósofo ateu chamado Michael Martin, ele colocou essas aparentes contradições lado a lado, e fica comigo, você vai entender onde eu quero chegar. Esse filósofo disse, em Mateus, falando das aparentes divergências entre os 4 evangelhos, ele diz, em Mateus, quando Maria Madalena e a outra Maria chegaram ao túmulo antes do alvorecer, encontraram a grande pedra diante da entrada, presenciaram um terremoto violento e um anjo apareceu para rolar a pedra para o lado. Em Marcos, as mulheres chegaram ao túmulo antes do nascer do sol e a pedra já tinha sido tirada. Em Lucas, quando as mulheres chegaram ao amanhecer, viram que a pedra já tinha sido tirada. Em Mateus, um anjo está sentado sobre a rocha, fora do túmulo. Em Marcos, um jovem está sentado dentro do túmulo. Em Lucas, há 2 homens lá dentro. Em Mateus, as mulheres presentes no túmulo são Maria Madalena e a outra Maria. Em Marcos, as mulheres presentes no túmulo são as 2 Marias e Salomé. Em Lucas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras mulheres estão no túmulo. Em Mateus, as 2 Marias saem correndo de medo, saem correndo do túmulo, cheias de alegria e medo.
e para dar a notícia aos discípulos e encontram Jesus no caminho. Em Marcos, elas saem correndo do túmulo cheias de medo e não dizem nada a ninguém. Em Lucas, as mulheres contam a história aos discípulos que não acreditam nelas, não havendo indicação de que elas se encontraram com Jesus. Então ele termina fazendo uma pergunta: à luz de tudo isso, como é possível considerar verídica a história do túmulo vazio? Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li isso eu fiquei apavorado. Eu falei: e agora? Estou contra a parede. Mas sabe, é fácil responder isso. Michael Martin, que apontou essas aparentes contradições, ele é um filósofo e não um historiador. E eu realmente, a forma como o historiador olha para esses relatos de um filósofo é muito diferente. Porque um filósofo, a lei da contradição diz: joga isso fora, isso não presta. O filósofo joga o bebê fora, junto com a água suja. O historiador, atento, ele olha para esses relatos, ele diz: bom, eu tenho algumas aparentes contradições com os eventos, o número de mulheres, a hora do dia, mas há uma base histórica nessa história que é confiável, por mais conflitante que sejam os outros detalhes. Tem um núcleo central nessa história, que é comum a todas as narrativas e não muda. Pelo amor de Deus, tem alguém me entendendo aqui? E esses detalhes, nada mais, nada menos, são relatos independentes. Há um núcleo central que pode ser confiado. E o que é qual é a mensagem central dos 4 evangelhos? O túmulo estava vazio, ele ressuscitou. É fácil você conversar com um advogado, promotor, um juiz. Vai para um tribunal, leva 4 pessoas para testemunharem a respeito do que elas viram. Se os 4 testemunhos são idênticos em todas as minúcias, não é aceito o testemunho. Não, peraí, mas eles, não houve contradição em nenhum detalhe. Exatamente por isso. Se os 4 relatos são idênticos, é plágio. Eles sentaram para combinar o testemunho. Mateus, Marcos, Lucas e João não sentaram para combinar o testemunho, são relatos independentes. João escreve a partir de sua perspectiva, Mateus a partir da sua perspectiva, mas o cerne da história não muda, ele ressuscitou, ele está vivo. Uma outra evidência, lembra? Estamos deixando a fé de lado por um instante. E uma outra evidência que nós temos, diga, as mulheres. Pensa por um instante, posso tomar no bico mesmo? O testemunho de uma mulher, é o contexto da época, amém, irmãos? O testemunho de uma mulher não era aceito num tribunal. Os judeus diziam: é melhor ter filhos do que ter filhas. É melhor queimar a lei do que dar às mulheres. Era esse o contexto do primeiro século. O testemunho de uma mulher não era admitido em um tribunal judaico. Aí você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são unânimes em colocarem as mulheres como as primeiras testemunhas. Você acha mesmo que se eles tivessem inventado essa história, eles não teriam colocado outros discípulos como as primeiras testemunhas? Hein? Eu vou colocar aqui Maria Madalena, mas por mais embaraçoso, por causa do contexto da época, por mais embaraçoso que tenha sido colocar Maria Madalena como uma das primeiras testemunhas da ressurreição, eles só podiam estar dizendo a verdade, ele ressuscitou. Você quer ver algumas outras evidências? Diga comigo, prova circunstancial. Quando nós falamos de prova circunstancial, nós estamos falando, por exemplo, eu vou usar uma linguagem talvez um pouco que não é tão familiar para a gente, mas você vai entender. O júri, ele pode concluir sem sombra de dúvidas que determinado indivíduo é culpado de determinado crime. Por quê? Porque fato após fato, testemunha por testemunha, promotores usaram evidências circunstanciais para fechar uma acusação improvável contra determinado indivíduo. A prova circunstancial ela é tão forte que muitas vezes ela é mais forte do que o próprio testemunho ocular. Evidências após evidências que são reunidas, colecionadas,
para se chegar a determinado veredito. E se nós aplicamos a prova circunstancial à ressurreição de Jesus, é impressionante. Número 1, os discípulos morreram por suas crenças. Vasculha os evangelhos e me mostra algum lugar onde alguém disse: olha, conta a mentira, aguenta, suporta, persevere na mentira o máximo que você puder, que no final de tudo tem uma mansão lá na margem do mar Mediterrâneo te esperando. Hein? Tem alguma evidência disso? Você acha que no primeiro século esses camaradas viviam vidas confortáveis como nós vivemos hoje? Não. Vivia-se vidas muito desafiadoras e difíceis no primeiro século. E você tem um grupo de homens sem segundas intenções, sem nada a ganhar e muito a perder, dispostas a morrer por uma mensagem. Dificilmente você vai me convencer do contrário. Você quer me matar? Você pode me matar do jeito que você quiser. Eu vi ele pregado no madeiro, desfigurado. Ele estava desfigurado, mas as portas estavam trancadas e ele apareceu vivo. Imagina o Tom, eu toquei nele, não tem como, você nunca mais vai tirar isso de mim. Eu toquei nele. Uma prova circunstancial. Você quer ver uma outra prova circunstancial? A conversão dos céticos. Como você vai me explicar Tiago, irmão de Jesus, se transformar no líder da igreja? Hein? Ele não cria no seu irmão, ele não cria em Jesus. E lá na frente, ele é das principais colunas da igreja. Como você vai me explicar Paulo, blasfemo, perseguidor e insolente, que perseguia os crentes, os obrigava-os a blasfemar, era incansável em sua perseguição? Daqui a pouco aparece em Damasco pregando Jesus e a ressurreição. Você vai me explicar como essa transformação? Tem uma forma de explicar: o Jesus que está vivo, e nós cantamos que ele vai voltar e vamos nos encontrar com ele. Esse Jesus que está vivo apareceu para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E lá na frente ele vai ser morto, não confortável em seus últimos dias, desfrutando de boa velhice. Ele vai ser morto pela espada romana. E nas suas últimas palavras, 2 Timóteo 4:6, ele diz a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu Senhor vai me levar para o seu reino celestial. Você quer ver uma outra prova circunstancial? A própria ceia que vamos celebrar hoje. Um grupo de discípulos se reunindo, uma refeição para celebrar não os ensinos de Jesus. A ceia não era uma reunião para celebrar o que Jesus ensinou, como ele foi gente boa. A ceia era uma reunião para celebrar a morte. Agora, como se celebra a morte de alguém? Porque ele ressuscitou. Volta para o texto, 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo diz no verso 20, está aí comigo? 1 Coríntios 15, verso 20, mas de fato, irmão, eu não sei você, eu não preciso dessas evidências, eu não preciso delas, mas ela já fortalece, e fortalece muito uma fé que já está estabelecida aqui. Ele diz: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Tem alguém aqui que acredita que ele ressuscitou dos mortos? Agora, vamos lá. Se ele não ressuscitou, é vã a fé, é vã a pregação. Somos falsas testemunhas asseverando que Deus fez uma coisa que ele não fez. Os que dormiram em Cristo pereceram. Esperamos de Cristo só para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato ele ressuscitou dentre os mortos, oh, pelo amor de Deus, significa que não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação. Não estamos asseverando contra Deus, dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez, não, pelo contrário. Quando Paulo diz, não é vã a nossa pregação,
Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abra sua boca e fale. Você foi reconciliado, e a reconciliação, ela é resultado da ressurreição. Por causa da ressurreição de Cristo, nós fomos salvos, justificados, reconciliados. E reconciliados, fomos transformados em embaixadores. Por isso abra a boca, prega, fale, porque não é vã a sua fé, não é vã a sua pregação. Nós não estamos asseverando contra Deus, dizendo que Ele fez uma coisa que Ele não fez. Ele de fato fez. Ressuscitou Jesus dos mortos, o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Os que dormiram em Cristo, eles não pereceram. A morte não é um fim, a morte é um até logo, até breve. Já estaremos de volta, já estaremos reunidos novamente. É por isso que Paulo aos Tessalonicenses diz, depois de ensinar a ressurreição, o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, versículo 18, ele diz: consolem uns aos outros com estas palavras. E por fim, a nossa fé não é vã. É por isso que Hebreus diz 10:35, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Que galardão é esse? Que a nossa fé vai resultar em galardão. Que galardão é esse? Corpos imortais, incorruptíveis, corpos de poder, de glória. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. É corpos, esquece aquela ideia de que vai ser alma vagando pela eternidade, não é isso. É corpos semelhantes ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo agora mesmo. Corpo de poder imortal. Os vivos, Paulo diz no momento da vinda do Senhor, 1 Coríntios 15:51, nem a morte nós vamos provar. Na velocidade com que você pisca os olhos, é nessa velocidade que seremos transformados. E por fim, a própria salvação, como eu disse, ela é resultado de crer no coração que Cristo ressuscitou dos mortos. Fique em pé comigo. Reitera mais uma vez. O pessoal da música quiser vir aqui. Aproveita esse momento para reiterar mais uma vez a confissão do senhorio de Jesus sobre a sua vida. Aos Romanos, é exatamente isso que Paulo diz: a palavra está perto de ti, capítulo 10, verso 8, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Que palavra da fé é essa? Que toda a obra, todo o trabalho foi realizado por Cristo. Não é a minha obra, não é a minha performance, não é o meu bom comportamento, não é o que eu posso fazer na força do meu braço. É Ele que fez todo o trabalho, é Ele que fez toda a obra. E de que forma e de que maneira essa salvação vem a nós? Paulo diz: se confessarmos Jesus como Senhor, crendo no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu te dei motivos para crer nisso nessa noite. Crendo no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. É simples assim, é simples assim. Porque, como eu disse, quem fez a obra foi Ele, quem fez o trabalho foi Ele. Feche seus olhos. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele: Senhor, eu reitero mais uma vez o senhorio de Jesus sobre a minha vida. Fala para Ele: Senhor, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu Senhor, tudo que tenho pertence ao Senhor, é seu. Fala para Ele: eu creio no meu coração, eu creio com todo o meu coração, com cada célula do meu corpo, com as minhas entranhas, nós cremos que o Senhor trouxe Jesus dos mortos, que Ele está vivo, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Não é um Deus morto, é um Deus vivo, que está atento às nossas orações, que está atento às nossas orações. É um Deus que responde, é um Deus presente, é um Deus que podemos ter comunhão, relacionamento,
por meio do Espírito Santo, por meio da pessoa e da obra, do ministério do Espírito Santo. Nós reconhecemos seu governo, autoridade, domínio sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso dono, e as nossas vidas te pertencem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você foi